Muito boa tarde, olha aqui o Entre Família começando. Chama todo mundo, viu? Chama a mãe, a avó, o tio, o pai, o primo, porque hoje esse tema aqui é pra toda a galera, viu, da família. Cris, boa tarde. Boa tarde, Carol. O nosso cantinho no sofá tá maravilhoso, que bênção. Um grande abraço para você que nos acompanha pela internet ou na sintonia da Novo Tempo, mais pertinho da sua casa. Tem um abraço pra gente mandar pra Angola. Que Verdade, desde ontem. Miller da Angola, tá mandando aí, ó, pelas redes sociais. Manda um abraço pra mim, manda. Hoje nós conseguimos cumprir nosso combinado. Verdade, Luanda, lá na Angola. Um abraço pra todo o pessoal que nos acompanha aí. E o tema de hoje, né, é um tema especial que tem essa palavra, né? Filhos especiais. Mas, Carol, todo filho é especial. Claro. Mas existem alguns que têm algumas regras, alguns desafios especiais também, né? Crianças com necessidades especiais. Olha, tem pesquisas que já mostram aí dados importantes aqui no Brasil. 3,5% das crianças no Brasil têm deficiência, né? 1 milhão de deficientes em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas a gente não quer que você fique preso em números, não. Ficar pensando, nossa, mas quantidade, tá? Não. Vamos falar aqui dos desafios, da vivência. Temos aqui histórias importantes que vão fazer que você abra a mente em relação a essa maternidade. E pode ser que quem esteja aí do outro lado está passando por uma situação de um diagnóstico não tão desejado, esperado, numa gestação com uma criança especial, né? E aí, Carol, a gente trouxe uma especialista justamente para ajudar você. Como é que lida com essa situação, com as emoções. E a questão, depois que você lidou com as suas emoções, a família é mais abrangente. Tem a questão do pai, no caso da vovó, do vovô, dos irmãos. E aí, eu quero ter uma outra gravidez, eu quero ter um outro filho. Como é que lida com essas emoções, a frustração? Tem a expectativa que você criou durante a gestação? São vários fatores que a gente vai trabalhar, inclusive, nesse programa. Inclusive, Carol, no início do programa agora também a gente tem uma bandeira especial que continua. Que é informação e é sobre isso que nós vamos falar agora. Esse é o momento que a gente passa aqui algumas informações importantes para você que está nos assistindo aqui no Entre Família, viu? E hoje nós vamos lá para Curitiba, semana passada estivemos lá, vamos para Curitiba, temos aqui a jornalista Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Letícia, conta aí pra gente, porque eu fiquei sabendo que alguns jovens desenvolveram aí algumas ações, conseguiram alimentos e muitas famílias estão sendo beneficiadas, né? Você está em um parque aí de Curitiba. Sim, estou aqui. E exatamente, hoje a gente vai trazer aí para a galera conhecer o Drive-Thru Solidário, que é uma parceria de jovens de uma igreja que eles se uniram à Cruz Vermelha e estão usando a igreja deles como um ponto de coleta para receber tanto alimento quanto roupa, agasalhos também, material de higiene, limpeza e outras doações. E uma outra ação também muito legal que está acontecendo aqui em Curitiba, que são alguns jovens de outro bairro da cidade que eles estão usando as redes sociais para fazer uma corrente do bem e ajudar outras pessoas que precisam muito nesse momento. Excelente, é sobre isso que a gente vai ver agora, né? Vamos rodar aqui um VT para que as pessoas saibam mais dessas ações que estão acontecendo na cidade de Curitiba. Diante de um contexto difícil, cheio de incertezas tanto na saúde pública quanto na economia do país, algumas iniciativas têm mostrado que solidariedade nunca é demais. A Cruz Vermelha no Brasil tem se mobilizado para arrecadar donativos para famílias carentes. Em Curitiba, uma igreja no bairro Portão se juntou à iniciativa para potencializar essa campanha. Nós estamos participando de um projeto bacana que a Cruz Vermelha lançou, que é o Drive-Thru Solidário, onde as pessoas passam, deixam o seu alimento sem contato nenhum. Ela só abre a janela do carro, porta-mala, nós vamos lá de luva, máscara, retiramos o alimento, agradecemos. Ela não sai de mão vazia, a gente sempre tem um livro, um CD, uma máscara para a gente trocar e dar para a pessoa que vem doar. Quem não consegue chegar até a igreja ou outro ponto de coleta, pode mandar uma mensagem no WhatsApp solicitando a retirada em casa. E por falar em WhatsApp, durante esse período as redes sociais têm sido fundamentais para a comunicação e aproximação das pessoas. Foi dentro dessas ferramentas que alguns projetos começaram a nascer, como a Corrente do Bem, feita por jovens de uma igreja em outro bairro de Curitiba.
Então a ideia é você publicar no Instagram, nos stories ou no WhatsApp, ações que ajudem as pessoas. Então, por exemplo, doação de alimentos, doação de roupas, conversou com alguém, enfim. Aí você vai ticando lá, marcando as pessoas e compartilhando. A Corrente do Bem usou tendências das redes sociais, como os templates no Instagram, para desafiar, divulgar e incentivar outras pessoas a fazer algo pelo próximo. E os resultados têm sido positivos. Pessoas têm nos procurado para ajudar. Surgiu um interesse muito maior do que antes desse período de pandemia. Então, as redes sociais entraram como um escape, né? Um modo de ajudar essas pessoas a ajudarem outras pessoas. Então, foi literalmente uma corrente do bem. Cada um foi olhando ali as postagens e compartilhando uns com os outros. Seja através de ações presenciais ou de forma online, a pandemia serviu para mostrar que empatia e amor ao próximo são fundamentais para a vida em comunidade. Fundamentais, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, né? De ontem para hoje, tem aí um recorde muito ruim, né? Que é o número de pessoas que morreram por conta da Covid-19 em todo o Brasil. Foi exatamente isso, né, Letícia? Mais de 1.700 mortes em 24 horas. Então, Carol, exatamente. Infelizmente, ontem, né, o Brasil atingiu aí o máximo que até agora não tinha chegado a 1.000 mortes, né? E ontem nós tivemos 1.179 mortes em todo o Brasil devido à Covid-19. Então, realmente é um número que não tem nada para se comemorar. E eu acho que também a gente vê realmente a importância da prevenção, já que a gente não tem alguma arma tão eficiente contra essa doença, então que a gente tente se prevenir, mantenha o distanciamento social, quem pode ficar em casa, fique em casa, quem não pode, use máscara, mantenha a higiene das mãos, né, álcool em gel, e tome todas as medidas para não pegar realmente esse vírus. Agora, o governo aí do Paraná tem tomado algumas iniciativas, né, frente aí ao aumento do número de pessoas com o caso, né, apesar dos comércios ainda estarem abertos aí na região de Curitiba, com exceção dos shoppings, né, ainda tem algumas ações aí, e você citou uma delas aqui para a gente antes da produção, falando dessa questão do teste em massa em todo o estado. Certo. O governo ele divulgou nessa semana mesmo ele começou o teste em massa. A ideia aqui é que quando essa operação estiver totalmente completa, é que sejam feitas 5.600 testes diariamente em todo o estado. Então, aos poucos está sendo distribuído aí para as cidades para já começar esses testes, e quanto mais rápido isso for feito, mais rápido a pessoa tem um diagnóstico e assim já pode começar o tratamento, né, em cima desse vírus. Agora, das cidades que estão funcionando normalmente, o comércio, a cidade de Campina Grande do Sul já decretou o lockdown nesta semana, ou seja, fechou tudo, nada funciona e, inclusive, vão entrar ali na lista das cidades que vão ser beneficiadas com esses testes. Fala um pouco para a gente do número de casos aí que foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Então, atualmente, o Estado do Paraná ontem divulgou, né, foi a última atualização que eles fizeram. Hoje nós temos no Paraná 2.480 casos confirmados. Dos 399 municípios aqui do Paraná, 184 eles já registraram pelo menos um caso. E assim, desde o começo, o Paraná ele tentou ter as medidas bem cedo para que não se alastrasse tanto. Então, comparado a alguns estados, nós ainda estamos assim um pouco menos. Mas, por exemplo, Campina Grande do Sul, realmente, eles tiveram lá 2 mortes, uma mãe e uma filha morreram, e após isso já decretaram lockdown em vários bairros da cidade para evitar que houvesse qualquer tipo de aumento. Em Curitiba, realmente, o comércio está aberto, com exceção dos shoppings, mas todos com critérios muito rigorosos para o funcionamento. Então, existem marcas no comércio de onde as pessoas podem ficar para ter o distanciamento mínimo, né, de 1,5 metro. Existe um número de pessoas que pode estar naquele ambiente, então isso está sendo bem rigoroso, Caiu aqui a nossa conexão com a Letícia, mas hoje nós continuamos aqui falando sobre essa questão, nós estamos falando hoje sobre filhos especiais, viu, aqui no Entre Família. E tem especialista aqui para tirar suas dúvidas, viu? Você não pode perder o programa. O intervalo é rapidinho, você já sabe. Não sai daí, voltamos já já. Muito boa tarde, estamos de volta e é muito bom você ficar informado. Viu que a gente dá um giro aqui nesse início do programa
porque além de ter temas especiais, né, Carol, a gente consegue ter boas informações, atitudes especiais e, claro, a gente não tapa o sol com a peneira e vai um abração para os paranaenses. Obrigado aí, Letícia, pela sua participação. E falando em participação, a gente quer que você de casa participe. A gente colocou alguns dados aqui e, como a Carol falou, a gente não vai só agora em números, a gente quer saber, né, os desafios, se você conhece alguém, se você vivenciou algo, as conquistas, né? Olha, eu consegui fazer com que a minha família entendesse o processo, a bênção que foi também na questão da resiliência desses processos, que a pessoa tem um impacto inicial e depois acaba achando um São tino. muitas experiências que podem ser contadas, mas além disso tem aqui uma profissional, viu? Uma psicóloga infantil, especializada em neuropsicologia, ou seja, né, em reabilitação neuropsicológica. Pensa, quando é que você ia ter uma consulta dessa aí, ó, na sua casa? Me fale, não pode perder tempo, não. E pode fazer perguntas aqui para nós, né, Cris? Inclusive de forma anônima. Exatamente. Olha, a gente fala aqui que se você quiser colocar o seu nome, a gente já manda um abraço para você, para sua cidade. Mas se por algum motivo você não quer se identificar, a ideia é você participar. Inclusive, se você quiser mandar foto... Foto da família? Exatamente. Gosto, aqui. hein? Como chique. Ai, já passa logo o número, então. Então, vamos lá. DDD 12 9 8315 0249. DDD 12 9 8315 0249. Já vai preparando aquela foto. Se não é da família, pede no grupo da família que vai chegar pra gente. Vai dar jeito aí, manda. E agora a gente vai conhecer a nossa especialista bem graduada, né? Tem um currículo especial. O pessoal da produção aqui dentro da família está de parabéns. Que é a Gabriela, ela estava com um friozinho no início aqui. Já tá tranquilo, né? Agora já tá legal, porque quando acende a luzinha aqui do estúdio... Mas no começo é um pouco friozinho, né? Inclusive, eu sei que ela é bem graduada, mas ela não conhece um linguajar que nós temos aqui, Gabriela, que é o seguinte, do interior a gente fala que é estufinha de pinto. Que tem aquelas, você já viu falar ou não? Que é quando acende a luz, né? Acende, aí fica quentinho, dá aquela tal. São coisas do interior, são coisas da roça que o Cris conhece, mas são coisas especiais. Agora vamos falar da nossa especialista, a Gabriela Cruz, como a Carol mencionou, né? É a nossa psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia e já passou, né, por grandes hospitais, o Hospital Albert Einstein e também o Hospital de Clínicas da USP. Gabi, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu acho que o primeiro impacto desse tema, né, que nós estamos falando aqui é como as famílias recebem esse processo, né, a notícia e tudo isso. Você trabalha diretamente com as famílias, né, que recebem essas notícias. Qual o primeiro passo do profissional psicólogo em atender essas famílias? O psicólogo, ele vai dar o suporte, né? Porque quando a família ela recebe esse diagnóstico, né, ela vem sonhando, né? A gente tem um filho, a gente vai sonhando, vai planejando, vai esperando e de repente, né, quando ela recebe esse diagnóstico, parece que o mundo caiu, né? E aí é nessa parte que a gente entra, né? O psicólogo para dar o suporte para essa família, né? Para lidar com todas as frustrações, com o medo, né, com todas as emoções que acabam surgindo, né, quando a família recebe esse diagnóstico. E não é sempre fácil, né? Não. Porque é a gente quebrar ali tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente idealizou, né? E de repente, essa criança, e agora, o que eu faço, né? Ela veio com esse diagnóstico, como é que vai ser? Né? Essa criança vai aprender a ler, vai escrever, será que ela vai para a escola? Será que ela vai casar? Será que ela vai ter filhos? Como vai ser todo esse processo, né? A gente já vai pensando em todo o futuro da criança, né? Como mãe, né? Eu imagino que não deve ser fácil esse processo, mas quem quebrou todo esse preconceito, esse paradigma e abraçou essa notícia com força foi a Julie, que vai participar agora aqui com a gente no programa Entre Família. Julie, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, prazer estar com você. Julie está chegando aqui, conectou, aê! Julie, você tem aí um bebezinho muito especial que traz muita alegria para você, mas que no início deu um susto, né? Conta pra gente um pouco da sua história. Sim, o nome do meu baby é o Airan, ele chama Príncipe Airan, e ele tem 2 aninhos e 7 meses hoje, e ele tem uma lesão cerebral grave por conta de uma anóxia no parto. Então, a nossa história começa aí, eu digo assim, né? Conta um pouco pra gente como é que foi esse parto aí, foi diferente? Como foi a situação para que chegasse nesse resultado, né? É uma história bem difícil, assim.
Algumas pessoas não gostam da história, porque ela é uma história bem polêmica, e outras pessoas acham uma história linda. Então, ou 8 ou 80. Mas a nossa história começou quando a gravidez estava tudo ok. Eu sou enfermeira de formação. E desde a faculdade a gente entrava em contato com tipos de parto humanizados e tudo mais. E quem fez o parto do Iron foi uma profissional que dava aula pra gente até então, na faculdade, tanto para mim quanto para o meu esposo. E nós escolhemos um parto onde a gente acreditou que seria o melhor possível oferecido para o nosso filho, que seria um ambiente perfeito, né? Igual vocês falaram aí da idealização, então seria um ambiente tranquilo e que seria o melhor tanto para ele quanto para mim proporcionar esse momento. Então a gente contratou um serviço para fazer o parto domiciliar. E então a nossa surpresa não foi nada agradável, né? A gente teve uma intercorrência e a gente teve que correr para o hospital, e nesse tempo de intercorrência faltou o oxigênio e estima-se de que 50 minutos ele ficou em parada cardiorrespiratória logo ao nascer. E aí isso gerou uma lesão mega extensa, mas ele é um milagre, na verdade, porque ele chegou a morrer, parar totalmente, ficou 50 minutos morto e foi ressuscitado pela graça de Deus, e hoje está aqui para abençoar a nossa vida. Agora, Julie, você viveu uma montanha-russa de emoções, né? Esperando a expectativa do filho, da questão traumática do parto, mas o milagre do filho, né? E aí, nesse mix de emoções, você recebeu um diagnóstico. Como é que você recebeu? Porque você já estava com o milagre em mãos, né? Ele sobreviveu, ele é um milagre. Aí veio o diagnóstico. Como é que você recebeu? Como é que foi o esposo? Você teve o auxílio, uma rede de apoio? Conta pra gente. A princípio a gente não tinha plano de saúde, então a gente ficou bem enclausurado num hospital público. E como a situação do meu filho era bem grave, eles chegaram com o diagnóstico, igual você falou, e foram bem realistas desde o início. Assim como a psicóloga também falou, né, a gente teve lá um suporte psicológico, o psicólogo estava sempre presente quando os médicos vinham conversar com a gente, passar alguma realidade. E o diagnóstico do meu filho, ele não chegou, na verdade, assim como um diagnóstico, ele chegou como um decreto de morte para o meu filho. Então, eles chamaram a gente para conversar e explicaram que provavelmente era uma morte encefálica e que ele estava ligado somente por aparelhos, então a gente estava ali mais por protocolo mesmo, e queriam que a gente estivesse preparado para se despedir a qualquer momento. Tanto que na UTI neonatal eles não liberam visitas se não for pai e mãe. E nesse caso do meu filho, como ele estava predito mesmo para morrer, eles liberaram então os avós, né? E a minha irmã, que é a titia do Iron. Então, mas assim, para se despedir. Então a gente ficou em volta da incubadora, a gente orou e tudo mais. E para mim, como eu recebi, né? Foi a tua pergunta. Eu não sei te explicar, mas cada um reage de uma forma no momento, assim, de choque, de impacto, né? A minha reação não é uma reação de desesperar-se. Eu sempre na minha cabeça as coisas vieram de uma forma assim, tá, e a partir disso, o que podemos fazer, né? E sempre fui nessa pilha. Eu acho que eu não tive tempo, eu não tinha... dentro de mim eu sentia que eu tinha que lutar por ele. Então, eu não tinha tempo para sentar, para chorar, Não, ele ainda estava ali. Então, enquanto ele estava ali, eu estava ali junto com ele. E foi assim, entendeu? E aí o psicólogo até ficou preocupado, né, com a gente. Mas ela não está vivendo um luto e tudo mais. Mas eles nos atenderam e depois eles entenderam também questões sobre a nossa fé e tudo mais. Acho que isso tudo influencia na forma como você reage, né? Eu não sabia como eu reagiria. Mas no momento que a crise chegou, eu acho que tudo isso vinha muito na minha cabeça, de que Deus estava ali com a gente, independente do que acontecesse, fosse bom ou fosse ruim, a vida não se limita aqui, àquilo ou a isso, enfim. Então, acho que isso deu bastante força para vestir a camisa e vamos lá, sabe? Nossa, Julie, a gente ouve a sua história e fica assim emocionado, arrepiado, né?
e a forma como você lidou com os processos, né? Eu não tenho tempo para sentir essa dor agora, vamos resolver o problema, vamos passar adiante. Enquanto você falava, foram colocadas algumas imagens, fotos da sua família, a gente percebeu que você realmente foi adiante, seguiu com tudo isso e com o sonho, e ampliou o sonho da maternidade, né? Que agora é ter o Iron com mais um bebê, né? Você tem mais um bebezinho aí. Fala pra gente como é que é a dinâmica dessa família aí de 2 filhos, com um filho que precisa mais que o outro, um filho vai receber atenção mais que o outro, uma mãe vai amar mais um filho do que o outro. Explica aí pra gente como é que se divide o coração dessa mãe. Olha, foi uma bênção. Eu acho que cada filho veio com uma missão, né? Eu costumo falar que o Iron trouxe com ele muita fé, o Iron trouxe com ele muita força, né? Muita determinação. E o Owen trouxe com ele esperança. Então, eu acho que os dois se completam. Lógico, né? Mãe é coruja. Eu não consigo imaginar essa família pela metade. Eu acho que se completa, é muito... Quando eu tive o Iron, antes de tê-lo, eu não tinha certeza se eu seria mãe, por conta do medo, se eu seria boa o suficiente para criar, para educar. Eu sempre fui muito perfeccionista nesse aspecto, sempre li muito, sabia que era muita responsabilidade, então eu pensava assim, ai meu Deus, será que eu dou conta, né? Então, quando o Iron veio, o primeiro netinho, o primeiro, né, bebê da família e tudo mais, foi muita alegria, e a gente logo de cara se apaixonou, assim, sabe? Então, logo que eu tive o Iron, mesmo com tudo que aconteceu, eu tive certeza de que eu iria ser mãe novamente. Isso eu tive a certeza já de imediato. Eu só não sabia quando, né? Imaginava que quando o Iron tivesse uns 2 aninhos, provavelmente a gente engravidaria de novo. E aí veio um pouquinho antes dos 2 aninhos. Aí tá aí, 2 bebezinhos sapecas, safadinhos. Mas, assim, a dinâmica eu acho que é muito... traz saúde, sabe, assim, traz vida, porque essa interação meio que mexe também com o Iron. O Iron é mais quietinho, mais hipoativo, e o Owen é agitado e mexe, e bota o dedo aqui, e faz carinho ali, e puxa daqui, e puxa de lá. Então, de certa forma, é um estímulo também para ele, tipo, né? Tamo aqui, vamos fazer, vamos brincar, vamos se mexer. E eu acho que isso é bem positivo, tanto para o Iron, quanto para nós e quanto para o Owen, porque eu acho que ele já vai crescer com, pelo menos é isso que a gente tenta passar, né? Com amor, com um carinho pelo diferente, pelo especial, né? Essa questão de inclusão. Eu não privo o Iron de nada e nem o Owen de nada. Então eles estão sempre juntos, misturados. Vamos para onde tiver que ir, parque, piscina, não importa as limitações. A gente fica matutando, a gente dá um jeito, mas a gente vai fazer e vai fazer Agora, junto. Julie, a gente está aqui, ó, no estúdio, né? Tem aí então o pessoal da produção, tá todo mundo assim, ó, que bacana. E você passa uma verdade para a gente. Tem gente que conta uma história, não que a gente está rotulando ninguém, mas a sua vida ela transmite para a gente. Chegou aqui no estúdio, tenho certeza que chegou na casa das pessoas agora, e a gente agradece pelo presente da sua história aqui no Entre Família. A gente está começando o programa aqui, estamos com a psicóloga, quem está em casa agora também, né, já quebrou até um verniz desse assunto. E leve o nosso abraço para os seus filhos, para o seu esposo, e parabéns por esse espírito guerreiro que levantou uma bandeira já no início do Entre Família, nesse assunto tão importante. E quando passar esse momento pandêmico, se a gente voltar ao assunto, a gente vai te receber aqui no estúdio com a sua família e leva o nosso abraço. Que maravilha! Obrigada pelo carinho e obrigada pela oportunidade. Vou levar, assim, um abraço e aproveito para mandar também o beijinho babado dos príncipes para vocês e do meu esposo também. Obrigada. Bem recebida, é isso mesmo. A gente percebe, né, quando ela fala, né? Primeiro que ela transmite uma força, né? Uma força diante de todas as dificuldades que ela passou e que para ela, não, ok, é isso mesmo, a vida é assim, acontece com as pessoas, por que não comigo? Vamos seguir do jeito que tiver que seguir. Mas nem sempre as mães elas conseguem ter essa força. Qual o papel dessa rede de apoio para que elas consigam se manter firmes diante desses desafios, assim como a Julie conseguiu? É interessante, né, a história da Julie, é bem emocionante, né? E a maneira, ela traz uma verdade, né, como você falou, a importância da rede de apoio, né? Muitas vezes as mães, elas só conseguem dar esse passo se elas têm uma rede de apoio, né? Que rede de apoio que ela teve ali? Do pai, né? A avó que foi no hospital, a irmã,
né? E uma coisa muito importante que é a questão da fé, né? A gente já tem estudos que comprovam, né, que quando o indivíduo ele tem a fé, maior é a chance, né, dele lidar melhor com a situação, né? Então, tudo isso vem para contribuir. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente se vê muitas vezes num abismo, sem chão, e a gente não sabe para onde correr, né? E aí são esses aspectos que vão trazendo para a gente, porque muitas vezes o maior medo dos pais é o medo do desconhecido. Olha aí, então, e outra, Sempre. isso fortaleceu ainda mais a questão de ter uma pauta como essa aqui no Entre Família. Então é importante você ter um conhecimento. E agora, tá gostando? Então fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa, pequeno intervalo, já já a gente volta. E olha só, para você que gostou dessa história, a gente tem mais uma história onde você, inclusive, pode fazer parte de uma rede solidária. Você gosta desse tipo de coisa? Eu também gosto. Então, ó, é depois do intervalo. E, inclusive, não esquece que a gente tem uma psicóloga aqui, gente. Mande a sua participação. DDD 12 983 15 0249. Não vai ficar com essa dúvida aí. A gente volta, só um breve intervalo e a gente continua aqui no nosso Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Assunto fantástico, né? O bloco passado foi emocionante. Essa é a ideia. A gente aprende a lidar. E a ideia é trazer informação para você. Até para você poder enxergar uma família com outro olhar. E hoje a gente quebrou já muitos preconceitos aqui no programa com vários temas e a ideia é ajudar. No início do programa, você viu a utilidade pública? Ajuda. O tema de hoje, ajuda. E agora, Cris, olha, vocês estão avaliando essa questão pandêmica aí, né? A gente está falando muito sobre crise financeira. Agora, muitas pessoas perderam o trabalho, estão encarando pela primeira vez uma dívida. Talvez você está passando por isso e nunca foi de anotar nada. Olha, eu nunca fui de saber o que estava entrando e tal. Até agora estou desempregado, vou receber uma renda do governo. Eu tenho um dinheirinho lá. Como é que eu vou lidar com isso, né? Você já teve Cris, agora não tem como fazer um curso agora. Vai ser mais difícil, calma. A gente sabe disso. E aqui na minha mão tem um presente para ajudar você em todos os campos. Olha só, é a revista Saldo Mais. Nada mais é do que um guia prático, né? É uma revista bem colorida, bem diagramada, fácil de entender, com vários temas especiais. Inclusive um que eu já citei aqui, como é lidar com as dívidas. Você nunca lidou com as dívidas como está lidando agora? Como poupar nesse momento? Será que funciona? Mas, Cris, eu ganho tão pouco. Será que precisa ganhar bastante para poupar? Eu tenho um problema todo que é a cobiça. Tem que trabalhar essa questão toda. O caráter de um administrador. Cris, todos esses assuntos e quanto custa? A gente está falando de crise. E se eu falar para você que esse guia prático aqui, ele não tem nenhum custo para você. Ele já foi pago pelo projeto que nós temos aqui, que está completando 14 anos agora nesse mês, que é o Anjos da Esperança. E a gente envia esse material para sua casa. Você não paga nem a revista, nem a postagem. Inclusive tem uma opção da forma digital desse material. Cris, aonde que eu ligo? Nós temos o telefone fixo e também o WhatsApp. O fixo você pode ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. Lembrando, não tem nenhuma surpresa. Sabe aquele negócio, olha, chega em casa, tem 2 parcelinhas. Não, é de graça, pode confiar. Ou você pode pedir também no DDD 12 98 100 14 25. É um guia prático, fácil, para você lidar com a questão de economia com os filhos, com o esposo, e a ideia é ajudar você, tá bom? Você vai gostar por demais. E a gente já falou de história, e a gente tem mais história nesse programa especial. Vem com a gente, vamos à nossa Sala da Verdade. Carol, está chegando mais uma história especial para os nossos telespectadores, né? Exatamente. Nós terminamos o bloco falando que íamos aqui apresentar para você várias histórias, para você quebrando paradigmas. E o Cris falou o seguinte, olha, com essa história aqui, você pode fazer parte dessa rede. Vamos lá? Vamos chamar agora, então, aqui para falar com a gente o Renato Souza, que é o pai da pequena Mariana. Seja muito bem-vindo, pai de menina. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo espaço do Entre Família. É um prazer estar participando com vocês e eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho mais da nossa história, da história da Marina e contar para vocês o que a gente está passando, o que a gente está fazendo e até como a gente está lidando com tudo isso dentro da pandemia, né? Que a gente está vivendo um cenário que, como o Cris colocou, está difícil para todo mundo, né? E a Marina, ela tem 1 ano e 8 meses, né? E a mamãe é a Thalita, roda isso? A Thalita não está aí nesse momento, mas você vai passar para a gente algumas informações importantes. Por quê? A Marina, ela foi diagnosticada com uma situação que tem a sigla que se chama AMI, que é atrofia muscular espinhal. Explica um pouco para a gente o que é isso.
Explico assim, atrofia muscular espinhal, apesar do nome AMI, que é um nome bonito, né, é uma doença muito severa. E essa doença, na verdade, é uma questão de DNA. Então, assim, veio uma parte do DNA da Thalita e uma parte do meu DNA que na Marina nasceu defeituoso. Só que a criança nasce perfeita. Então, a Marina nasceu fortinha, gordinha, mexendo com todos os movimentos. E com o passar do tempo, quando ela fez até uns 6, 7 meses, estava tudo indo super bem. E ela começou a ir na escolinha, porque a Thalita voltou a trabalhar. E a gente começou a sentir que a Marina era um pouquinho mais molinha do que as outras crianças. Quando a gente pegava uma criança da mesma idade no colo, a criança já era forte, tinha muito movimento. E a Marina não tanto. E a gente achou aquilo estranho. Consultamos vários pediatras e todos eles falaram, não, fica tranquilo. A Marina está bem. Cada criança tem o seu desenvolvimento. E aí a Marina, na escolinha, novinha, foi para a escolinha, pegou uma gripezinha e que virou uma pneumonia. A gente levou no hospital e achou estranho, porque ela ficou uma semana internada na UTI por conta de uma pneumonia, muito novinha. E aí, quando ela saiu, ela ia sair do hospital, as enfermeiras mexendo nela, ela não reclamava. Ela não conseguia, ela só chorava e não conseguia se mexer. E os movimentos dela realmente estavam aquém do que a gente entendia normal. E aí a Thalita, né, a mãe é sempre mãe, né? A mãe tem um sentimento, um sentido muito apurado. A Thalita falou, tem alguma coisa errada com a nossa filha. E aquilo começou a mexer com a nossa cabeça. Foi quando a gente fez um teste físico e viu que poderia ser algo mais grave. E aí, depois de um teste genético, a gente realmente, né, diagnosticou a Marina com AMI. A AMI é uma doença que é a atrofia muscular espinhal, que mexe com toda a parte muscular do corpo e com a parte respiratória. E, infelizmente, para as crianças que não têm tratamento, elas sobrevivem no máximo até 2, 3 anos. Né? Então, enfim, obviamente, quando a gente ficou sabendo disso e que ela chegou o diagnóstico na nossa mão, foi o pior dia das nossas vidas. E aí, desde lá, a gente tinha duas opções. Ou a gente chorava e lamentava, né? E, enfim, ficava muito mal, ou a gente arregaçava as mangas e ia tentar dar a melhor qualidade de vida para a Marina. E a gente escolheu pela segunda opção, né? Deus ajudou muito a gente é muito, né? A gente acredita muito, a gente tem muita fé. E aí a gente começou, graças ao bom Deus, a gente começou com o tratamento com a Marina ela foi diagnosticada depois de 30 dias, a gente começou a fazer um tratamento, que é o tratamento do Spinraza, que é uma medicação que está disponível no SUS aqui no Brasil. Uma medicação também muito cara, mas o SUS hoje está viabilizando essa medicação para as crianças, apesar de, no nosso caso, a gente ter conseguido através de uma empresa que doou o primeiro ano de tratamento para a Marina. E aí, logo que a gente ficou sabendo de mais informações sobre a doença, foi lançado nos Estados Unidos uma medicação que chama Zolgensma, é um nome meio esquisito. Zolgensma é a medicação mais cara do mundo, custa mais de 2 milhões de dólares e é da Novartis essa medicação. E essa medicação promete a correção do DNA defeituoso. Então, a Marina, né, tem um DNA que tem um defeito no DNA dela, e aí essa medicação é uma dose única que promete a correção desse DNA. Então, imagina, né? A gente falou, bom, essa é a melhor opção que a gente tem para a Marina. E aí a gente começou uma campanha na internet que chama @curiamarina. Quem puder acompanhar e seguir a gente no Instagram, né? Tá aqui, ó, colabore, @curiamarina. E de agosto para cá a gente começou essa campanha para arrecadar aí mais de 2 milhões de dólares, que na conversão da moeda daria aproximadamente 9 milhões de reais. E a gente hoje está com 8 milhões e meio, então está muito perto daqueles 9 milhões que a gente deveria chegar, mas a questão é que veio a pandemia e aí o dólar disparou, e hoje a gente está falando uma cotação aí de quase 12 milhões. Então a gente, né, assim, está acelerando as ações, as campanhas, as rifas, os hospedagens, tudo que a gente pode fazer para a gente chegar nesses 12 milhões. Agora, Renato, eu vou fazer o seguinte, hein? Você que está vendo o programa agora, você está vendo o Renato aí, né? Eu já acompanhei uma história de uma menininha, até o Renato depois vai falar, que ela já está nos Estados Unidos fazendo essa campanha,
E se você pesquisar na internet, eu não sei se no Instagram do Renato tem, o trabalho diário que o Renato tem para fazer ela respirar, porque ela não consegue colocar o muco para fora, né? Então é um trabalho de um pai, de uma mãe. E quando o Renato está falando aí, eu fico pensando no meu filho que está em casa, a Carol também tem as filhas em casa aqui. E, gente, se tem agora um empresário nos vendo agora, e outra, existe uma mãozinha que ajuda a outra. Esse outro caso que eu vi, Renato, várias pessoas simples, cada um colocando um pouquinho, porque se você colocar às vezes aí, ó, R$50 por pessoa, juntando tudo isso, a gente sabe que a cotação do dólar está R$6, 2 milhões de dólares para um pai hoje em dia. A gente nem viu esse dinheiro, nunca vai ver, eu pelo menos na minha vida, mas pode fazer a diferença na vida da Marina, gente. E olha só, não importa a pandemia, cada um dá um jeitinho de um lado. Se você conhece alguém, compartilhe o programa de hoje. A gente dá um pulinho, o Renato vai falar para você o Instagram, dá um pulinho lá. A gente usa a nossa rede social para tanta porcaria às vezes. A gente perde o tempo com tanta fofocaiada desapercebida. Vamos usar essa ferramenta em prol de um pai agora e de uma menina que pode ter uma vida diferente. É uma contagem regressiva. A gente está levantando uma bandeira aqui e vamos se unir. Renato, você vai mostrar agora as formas do povo poder ajudar, de dispersar aquele empresário que tem um coração. Vamos embora, vamos se unir e depois você vai contar pra gente os benefícios que esse povo que está vendo o programa agora em toda a parte do país vai ajudar você. Legal, então vamos lá. Através do Instagram, @cureamarina, ou do site www.cureamarina.com, você tem ali acesso a todas as informações das contas, inclusive da nossa história. Então a gente tem todos os bancos. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, todos os bancos cadastrados. A gente também está no Vaquinha, a gente tem PicPay, a gente tem o Rifme, que é a plataforma das rifas. Ou seja, a gente abriu a maior possibilidade dos leques para as pessoas doarem. Tem PayPal para quem está, de repente, assistindo o programa e está fora do Brasil. Então, a gente realmente tem todas as formas de doação, em real ou em dólar. E é muito o que você falou, tá, Cris? Poxa, 9 milhões, 12 milhões que a gente está falando agora por causa da alta do dólar é muito dinheiro. Mas se cada um der R$5, R$10, R$1, o que puder, realmente ajuda bastante. Poxa, Renato, a gente quer ajudar você, mas nesse momento eu não estou com dinheiro. Como que eu te ajudo? Se você compartilhar a história da Marina para outras 3, 4, 5 pessoas, você também já ajuda muito a gente. E é isso, é uma corrente do bem e vai indo de mão em mão, de pessoa a pessoa, e vai chegando em milhares de pessoas para a gente conseguir salvar, vamos dizer assim, a vida da Marina, né? E aí tem um ponto, Cris, que você comentou que é super importante, que a Marina ela tem um tratamento de home care todos os dias. Ela faz fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, e ela tem uma terapeuta também para olhar como que está a evolução dela. Então, assim, e obviamente eu e a Thalita, a gente se dedica muito à nossa filha e é um esforço que realmente é fora do comum. Mas você tem filha, a Carol também, vocês sabem que a gente faz tudo, qualquer coisa para o nosso filho, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês estão fazendo muito. Não, eu acho que a gente faz o que qualquer pai, qualquer mãe que realmente ama os seus filhos fariam no nosso lugar, né? Simplesmente isso. Então, é isso. Peço a quem estiver assistindo aí e puder colaborar, seguir a gente no Instagram, entrar. Tamo junto. Obrigado mesmo. Entrem e compartilhem a nossa história. Renato, muito obrigada a você por compartilhar essa história com a gente. Realmente é um dado muito importante. E olha, para você que está em casa, né? É uma oportunidade. Às vezes a vida te dá oportunidades de agir, viu? O Renato, ele vai conseguir mesmo. Com certeza nós estamos aqui com fé, acreditando que você vai conseguir essa ação. E quem sabe você tem a oportunidade de fazer parte dessa história, né? Quem sabe é a última chance que você tem de fazer a diferença. Renato, muito obrigada por estar aqui com a gente. Estamos aqui juntos, orando e compartilhando essa história para fazer a diferença na vida não só da Marina, mas na sua vida e na Thalita também. Parabéns. Carol, obrigado. Eu queria só deixar um ponto também importante aqui. A Marina ela precisa tomar essa medicação até os 2 anos, né? Ela está hoje com 1 ano e 8 meses. Então a gente tem um pouquinho menos aí do que 4 meses para conseguir. E por que 2 anos? Porque a indústria, né, a Novartis, que dá a medicação, ela prescreveu até essa idade, né? Então, enfim, por uma série de questões, tem uma questão que essa medicação é um vírus, então a criança um pouquinho maior pode expulsar o vírus do corpo. Tem várias questões que
que eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas a gente precisa disso até os 2 anos. Uma contagem Então, é regressiva. urgente, a causa é nobre, é urgente, e eu peço humildemente, né? É isso. Se você não tiver dinheiro, compartilhe. Se você tiver R$1 para doar, doe R$1. Se você tiver 100, 1 milhão, 1000, o que você puder doar, ajuda. A gente também tem rifas. Aproveitar rapidamente, agradecer ao Ronaldo Fenômeno, que ajudou muito a gente nessa campanha com o nome dele. A Tata Werneck, Sabrina Sato, vários artistas que compartilharam a nossa história. E eu não quero citar outros porque realmente é muita gente. Então fica o nosso agradecimento e o nosso pedido. E aí a Marina fez fisioterapia de manhã, mesmo hoje, que aqui em São Paulo é feriado, né? Que a gente antecipou os feriados aqui. Ela fez as fisioterapias e ela está dormindo. Então até peço desculpas aqui que eu estava com vontade de trazer ela para mostrar para todo mundo. Mas entre lá no Instagram, você que ficou curioso, entre lá, siga a gente. Você vai ver muitas fotos, muitos vídeos e muitos relatos da Marina e de todo mundo que está com a gente nessa luta. Excelente, Renato. E também a gente viu aqui algumas fotinhas, a gente pode ficar já apaixonado pela Marina. Essa é uma história muito forte, é uma história que você pode fazer parte. Então não perde essa oportunidade, o Instagram está passando aqui mais uma vez para você conseguir se conectar com essa situação e compartilhar isso, né? E é o que a gente está fazendo aqui, né? Agora nós vamos para um breve intervalo, é isso, produção? Opa, o Renato está na linha ainda? Então, Renato, muito obrigada, viu, mais uma vez. Agradeço por você estar aqui com a gente, compartilhando a história. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carol. Um abraço, Cris. Tudo de bom. Obrigado, gratidão. Excelente. Agora, quem está em casa também está falando, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos tirar aqui as suas dúvidas. Você está mandando para a gente nas redes sociais. Rapidinho a gente vai tirar as suas dúvidas, né? Mas a gente percebe, né, falando com o Renato, com a Julie, que as famílias, elas fazem um esforço. Imagina, eu sou mãe, né? Às vezes tem dia que eu tô assim tão exausta que a gente não consegue fazer mais nada, né? Você olhar para o teto e falar, Senhor, será que eu vou conseguir? Eu imagino quem tem esforços diários em relação a isso. Não é nada, né, do que a gente passa, né? Agora, como é que essa família ela consegue manter essa resiliência, essa força emocional para lidar com isso todos os dias? O primeiro passo, né, a gente está sempre em contato com o profissional, né? Porque, como eu falei, a gente tem medo do desconhecido. Então, a partir do momento em que a gente vai conhecendo, né, a deficiência da criança, a gente vai conhecendo a criança, né, as pequenas vitórias que ela vai dando a cada dia, isso vai trazendo uma certa segurança para nós e vai fazendo com que a gente se torne um pouquinho mais forte para poder lidar com a situação. Né? Então, esse contato com os profissionais que atendem a criança, né, que estão acompanhando, né, é sempre bom os pais tirarem as dúvidas, né? E é importante também que seja uma troca, né, tanto da família quanto do profissional. Porque muitas vezes essa criança ela fica 1, 2 horinhas no consultório, né? E quem fica com essa criança todos os dias? É o pai e a mãe, né? Então, a família ela precisa ser parte. Né? E conforme a gente vai conhecendo, a gente vai tomando essa segurança, mas a gente vai deixando as coisas caminhar e vai retomando a nossa vida. Porque o que acontece quando a gente recebe esse diagnóstico? A gente para a vida. A gente tem, né, estudos internacionais e brasileiros também, né, o quanto cuidar, né, da pessoa que tem uma doença, que tem uma deficiência, é estressante, né? Essas pessoas, elas têm um risco maior em desenvolver uma depressão, uma crise de ansiedade, né? Então, por isso é importante manter essa rede de apoio. Os amigos, a família, aprender a deixar um pouquinho com o outro, porque muitas vezes a mãe, principalmente, ela quer abraçar tudo, ela não consegue soltar a criança, né? E muitas vezes também essas mães, elas acabam com aquilo que elas construíram, né? Elas ali param, né? Então, elas não trabalham mais, né? Elas não têm mais tempo de encontrar com as amigas, né? Muitas vezes ela acaba se deixando, porque deixa para te comprar uma coisa para poder comprar um medicamento. As prioridades vão mudando na família, né? E aí, a partir do momento em que a gente conhece, a gente vai aprendendo a dividir dentro de casa, né, com os familiares, a gente vai tendo todo esse suporte, né, com os profissionais também que estão caminhando junto, né, a família ela traz mais um ambiente mais saudável para todo mundo. Agora, Gabriela, uma questão.
às vezes, o que acontece? A mãe está fazendo uma matemática, né? Pega o Renato, que tem uma contagem regressiva de 4 meses agora para uma quantia... eu queria ter perguntado para ele por que é tão caro, né, gente? Muito caro. 12 milhões de reais. Inacessível. Inacessível. Aí o que acontece? Essas pessoas continuam tendo problemas, né? A mulher continua tendo TPM, às vezes tem uma questão ali, como você falou, ácida da situação, só que ela faz um comparativo. Não, a Marina está precisando mais, eu nem vou colocar porque eu vou perder tempo aqui. A ideia é um foco, porque ela acaba até de um mecanismo afastando ela, senão eu não vou lidar. A gente perde a saúde para lidar com a saúde do filho, que tem prioridade, né? Isso é ser mãe, no caso, né? Mas eu acho que nesse caso é muito mais, né? Porque... Sim, é muito mais. Mas o que a gente precisa entender é que se a gente também não tiver um equilíbrio emocional, a gente não consegue cuidar dessa criança, né? Então, quando essa criança ela chega, a primeira coisa que a gente pergunta é como essa família está. Porque a criança absorve, né? Ela absorve, claro, o ambiente. Né? E aí, como é que eu vou cuidar do emocional dessa criança se os pais estão desequilibrados? Então, é todo um conjunto e é todo esse equilíbrio. Então, trazer esse suporte dos profissionais, dos outros familiares, né, é importante por essa questão. Para a gente manter um equilíbrio, saber que a gente tem um foco, saber que a gente tem um objetivo, mas que a gente também não pode deixar isso aqui de lado. Porque muitas vezes a gente acha que está cuidando da criança, mas a gente não está oferecendo um ambiente saudável para ela. E eu acho que esse também é o principal papel da rede de apoio, né? De quem está de fora, né? Porque às vezes precisa ter um olhar externo para falar assim, olha, quem sabe eu fico com ela hoje, você vai... Porque às vezes a mãe e o pai, eles não conseguem enxergar, né? Estão lá no furacão, aquela luta, aquele desespero e tal. Mas de nenhum momento conseguem enxergar, não, realmente, olha, acho que vocês estão estressados, quem sabe, né? Então, acho que quem tem intimidade, obviamente, se tiver intimidade, você não vai chegar na casa de qualquer pessoa e falar assim, eu tô vendo aqui, você não está vendo nada, né? Mas quem está próximo, a família, o pai, mãe, a avó, um amigo, né? Consegue lidar com isso de uma forma melhor, né? E olha, aqui no programa você tem informações para quê? Para ser essa rede de apoio também, viu? Para poder lidar com esses processos e também auxiliar famílias que estão passando por isso. Ainda que hoje no programa você vai ter essas e outras informações para você aprender a lidar. E outra, hoje também tem um quadro importante, viu? Olha, você quer ter um filho? Você já iniciou ali um processo de discussão, compreensão do que você tem que fazer para ter um filho? Vamos falar sobre isso também hoje? É aqui no Entre Família. O intervalo é rapidinho, nós já voltamos. De volta aqui com o Entre Família. Hoje o tema está emocionante, hein? Olha, se eu estou aqui me segurando para conseguir falar com você, eu imagino que você do outro lado aí, como é que você deve estar recebendo todas essas histórias, imagino também como é que você está lidando com as dificuldades que você já lida no dia a dia, né? A gente está do lado de cá e não tem noção do que está aí, né? Do que você está vivendo, das dificuldades e como tudo isso tem afetado a sua vida. A gente está falando de pessoas que muitas vezes têm condições financeiras para receber uma criança com deficiência, mas você pode ser que não tenha. Não tem nem condições financeiras e nem uma questão emocional, uma rede de apoio, conhecimento para lidar com os desafios do dia a dia. É por isso que o Entre Família está aqui e é por isso que a gente entrega todos os dias esse presente aqui, ó. Tô emocionada, vou conseguir. Joga na tela aqui a revista Entre Família, que aqui tem informações importantes para você lidar com os desafios do dia a dia, viu? E ser mãe e pai não é fácil não, mas você vai conseguir. 0 operadora 12 2127 3121 para você pedir essa revista. Ou também você pode pedir pelo WhatsApp, que é bem facinho ali, já está na sua mão. Conecta aí com a gente, é só pedir eu quero essa revista. 0 operadora 12 98 100 14 25 e ela vai de graça para sua casa, viu? Você não tá sozinho não. Vamos lidar com isso aqui juntos, tá? Você não tá sozinho não. Pede essa revista. Pede informações, não se fecha no problema, nas situações que você está vivendo aí hoje, não tenho noção, manda aí pra gente a sua interação, conta a sua história pra gente, tem uma profissional aqui para te atender. Mas agora pode ser que você está assistindo aí a gente e nem imagina, nem sonha na possibilidade de ter um filho. Mas se um dia passar pela sua cabeça, com certeza você precisa levar em conta algumas dicas importantes que vão ser passadas agora pelo pastor Wallace. Pode rodar o VT. O que considerar antes de ter um filho? Que pergunta interessante. Hoje em dia, os jovens, os casais mais jovens, têm assim uma certa propensão, uma certa dificuldade com a ideia de ter filhos. Quem sabe pela situação do mundo, pelas dificuldades. Cada um também tem suas
suas lutas pessoais, quem sabe pela vida que tiveram ou pela percepção que tem no mundo atual. Agora, muitos querem ter filhos e ter filho é uma grande bênção. Eu sempre digo que os pais que têm filhos terão alegrias que só os pais conseguem ter, mas os pais também têm problemas que só um filho pode gerar. Então, que perguntas a gente deve levar em consideração antes dessa poderosa e importante decisão? Vamos lá? Número 1, perguntar para você, eu de fato quero ter um filho? Eu quero isso, eu quero para minha vida isso, porque alguns levam essa responsabilidade de uma forma muito assim, muito despreocupada, e a responsabilidade é muito grande. Pergunta 2, o desejo é de quem? É meu, do meu marido, da minha esposa? De quem é o desejo? O desejo deve ser dos dois. Deve ser uma coisa combinada, uma decisão em conjunto. Reflita sobre o mundo, como está o mundo, onde você viveria, onde você passaria esse momento da sua vida. É importante decidir, porque isso terá grandes repercussões e consequências para a criação do seu filho. Número 4, verifique como anda o seu relacionamento conjugal. Momento de discussões, tensões, brigas constantes, momento de instabilidade na relação, então ou de estabilidade. Então pare e reflita. Avalie como está a comunicação do casal, porque essa comunicação é fundamental para dar segurança para o crescimento de uma criança. Com a chegada desse filho, alguma coisa vai mudar, a intimidade do casal vai ser um pouco diferente. Então temos que estar seguros, tranquilos, de que aceitaremos e lidaremos com sabedoria com essa mudança, porque algumas coisas vão diminuir, outras vão aumentar. Estou maduro emocionalmente, estou pronto para enfrentar essa linda, mas tremenda responsabilidade de tornar-me mãe e tornar-me pai? Então considere a maturidade de qual você está vivendo. Tenho condição financeira para ter um bebê? Arcar com alimentação, com roupa, com móveis, com educação. Eu lembro que uma vez um jovem queria ter filhos, queria ter um filho, queria muito. Eu convidei para ir comigo até um supermercado para comprar fralda, leite. Eu falei, você está pronto para assumir essa responsabilidade? Ele falou, pastor, ainda não. Ainda não. Vá com calma. Considere se há doenças hereditárias ou psicológicas graves na família. Tem que parar e pensar. Prepare-se para as mudanças de vida, rotina, tempo, trabalho, viagens. A mãe vai trabalhar fora ou vai ficar em casa? Vai trabalhar meio período ou vai trabalhar período integral? Vamos ter alguém para cuidar do nosso filho ou não? Colocaremos na creche? Olha quanta pergunta. Eu tenho que estar preparado para responder essas perguntas. Como será a educação religiosa dele? Estamos prontos como pais para ensinar o caminho, para mostrar o caminho? Nossa vida religiosa está pronta, madura para transmitir os valores? Como faremos? E que religião ele vai pertencer? Vai crescer aonde? Olha quanto desafio e quantas perguntas. É uma decisão importante, relevante. Está inseguro? Meu conselho, pensa um pouquinho mais, adie a decisão. Mas a paternidade é um presente de Deus para todo aquele que deseja avançar nesse caminho de partilhar a vida, assim como Deus dá para cada um de nós. Deus te abençoe, pensa bem, reflete, conversa e mãos à obra. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu, pastor. Pensa bem. Olha, tem todas essas questões para pensar, mas eu digo para você, é maravilhoso, você vai ser uma outra pessoa, né? Depois de ser pai, você vai ver que algumas coisas até pede atenção, né? A mulher mesmo. Rapaz, está pensando e tal. Não que a mulher perde a questão de cuidar, né? Mas ela fica pensando, será que eu vou comprar esse shampoo mais caro? Outras prioridades, imagina. Eu acho que eu vou comprar um shampoo mais barato e 2 latas de leite, que agora vai dar tudo certo. Mas certeza, certeza. Mas a nossa prioridade aqui dentro de família, sabe qual é? Te ouvir. É isso mesmo. É por isso que a gente vai te ouvir aqui e você continua mandando suas interações para a gente, viu? 0 operadora 12 98315 0249 para você mandar a sua interação. Mas quem está aqui ouvindo aqui, ó, meio que nos bastidores e tal, que ainda não foi chamado para participar aqui dessa conversa, é o pastor Alceu. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Que bom estar aí junto com vocês hoje e no Entre Família, ouvindo tanta coisa assim, tantos testemunhos de vida tão bonitos, assim, que coisa linda de ver assim o poder de Deus, né?
e o amor de uma mãe, de um pai. A gente está junto aí acompanhando todo o programa e bom ver você, Carol, e ver você também, Cris. Que Deus abençoe a todos nós nessa tarde. E olha, pastor, antes de a gente chamar as perguntas ali, o próprio pastor Alex falou, né, da questão da religiosidade, né? De como a gente vai apresentar para essa criança e tal. E a gente sabe das pesquisas relacionadas à fé, que a própria psicóloga que está aqui conosco, o senhor está acompanhando o programa, é importante. E para quem está em casa agora, nesse quesito, a fé, inclusive no momento pandêmico, crise, a fé ela sempre nos blinda, né? Blinda de muitas coisas. A gente vai passar por alguns processos, mas ela nos ajuda e nos aproxima, não é verdade, pastor? Ah, sim, com certeza. A fé não só faz essa blindagem, mas ela firma os nossos passos e nos dá uma perspectiva de vida e dizendo assim para nós, olha, tem luz no final do túnel, há esperança e a esperança está mais viva do que nunca, viu, Cris? Maravilha. Agora, Carol, é o seguinte, agora que a gente já está com o time montado, temos aí uma ajuda, né, espiritual com o pastor, temos aqui a nossa psicóloga, o pessoal de casa está mandando participações. Tá mandando participações. Será que a gente pode mostrar agora? Eu sou a louca da participação. Qualquer coisa eu tô chamando. Aí a produção fala assim, não, para aí, calma aí, não chama ainda, vai que vai. Mas agora vai, podemos ir. Pode jogar aí a nossa primeira interação de hoje. E está falando o seguinte, olha, eu tenho um filho de 18 anos com necessidades especiais. Ele é completamente dependente de mim. Cuido dele sozinho e não é fácil não, viu? São vários os comprometimentos, né? Autismo, atrofias musculares. Tem também tem momentos, né, que me sinto esgotada, perco sono, mas dou o melhor de mim para ele. Um dos problemas é que ele faz terapias, né? Mas não vejo evolução. Por que isso acontece? E agora é com a especialista, né, falar para a gente, porque muitas vezes a mãe ela está se esforçando, vendo o processo e ela não consegue enxergar o resultado disso. Sim, a gente tem que pensar, né, qual é a expectativa do pai, da mãe, né, e qual é a evolução da criança, qual é o problema da criança e quanto tempo, mais ou menos, ela vai conseguir atingir aquele objetivo. Porque muitas vezes, né, a gente que é mãe, a gente quer ver o negócio para ontem, né? Levou um mês na terapia, resolve. E muitas vezes não é assim que acontece, né? Por isso é importante, mãe, fazer uma parceria com um profissional que o acompanha, para ver como é que está indo, né? Qual é a expectativa da mãe, ajustar a expectativa da mãe com aquilo que o profissional está trabalhando. Porque às vezes pode acontecer de realmente a terapia não está funcionando, mas também pode acontecer da expectativa da mãe estar lá na frente, né? Para a deficiência ou para a dificuldade que aquela criança tem e apresenta naquele momento. Tem que ver a questão dos prazos com os médicos, da eles própria, também conseguem fazer essa avaliação, e da própria evolução do problema que a criança traz. Né? Porque às vezes a gente tem duas crianças com o mesmo problema, a gente está tratando da mesma forma, só que uma caminha um pouquinho mais rápido com a outra. Então, cada criança ela vai ter o seu tempo ali. Né? Então, precisa se ajustar a nossa expectativa, né, enquanto profissional, aquilo que a gente está trabalhando, a realidade, com a expectativa também da família, que a família traz. E às vezes até a própria ansiedade desses resultados necessitam da ajuda, que a mãe também precisa entrar no processo para que ela não se frustre durante o processo, né? Exatamente. E esse time de comparação é que a mãe quer resultados, né? Algumas coisas, algumas expectativas, às vezes não serão alcançadas e outras no tempo que vai demorar o tratamento específico. Sim. Então, mamãe, tenha calma, né? E a doutora está falando aqui, ó, vamos lá, vamos conversar. E é claro, pode ser as duas coisas, mas esse diálogo com o profissional vai fazer com que até você possa se acalmar diante dessas situações. E mais participações, não para, você manda e a gente quer ler aqui, está chegando mais participações, a nossa profissional aqui está para ouvir, o pastor também está atento. Vamos lá, chegando mais uma participação, agora é anônima. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela nasceu com deficiência visual parcial. Dentro de casa, apronta muito, faz muita bagunça, mas não sabe interagir e brinca muito sozinha. Ela está em investigação com um tipo de doença mitocondrial. Não consegui tirá-la da fralda e ela não sabe nem dizer o que quer, né? Não chama a gente pelo nome, repete muitas palavras. Será que ela ainda vai desenvolver interesse de interagir com outras crianças? E essa mamãe está tentando entender um pouquinho, né,
Ela está nessa expectativa também. Será que ela vai conseguir interagir com as crianças? Ela desenhando esse quadro, doutora, já é possível dar um certo diagnóstico aqui à distância para essa mamãe? Não tem como a gente saber, né? Se essa criança vai evoluir, se ela vai falar. Evoluir, ela vai, né? Nós estamos sempre em evolução, né? O que a gente tem que pensar é se ela vai atender a expectativa, muitas vezes, da mãe, né? Mas o importante é o quê? Está em tratamento, né? Ela está num diagnóstico, está em terapia. A terapia é importantíssima para isso, né? Porque a terapia vai trazer uma melhor qualidade de vida, ela vai trazer a questão da criança, como que a criança vai interagir com o outro, né? Dos cuidados básicos. A gente percebe, né? Como ela falou, ela tem uma filha de 4 anos, mas ainda o comportamento dela está bem lá atrás, né? Então a gente tem que começar pensando lá atrás. E muitas vezes a gente compara a idade do nosso filho com outro da mesma idade, né? E não tem como a gente comparar um com o outro, porque cada um tem o seu. E doutora, um exemplo, chega um ponto que ela já foi no profissional e o profissional também não tem como dizer assim, olha, a gente vai testando. Vai acontecer ou não, né? Vai acontecer ou não. Às vezes a mãe quer dizer assim, olha, em tantos anos, ela vai chegar nesse time. E às vezes não se sabe. Chega um ponto que a mãe também não vai ter esse tipo de expectativa. Olha, em 2 anos vai ser assim. Não tem como, né? Não tem como saber, né? Em quanto tempo exato vai acontecer. Isso depende da terapia, depende da interação dessa família, né? A gente tem crianças que entram num processo diagnóstico e que não vão ter diagnósticos, porque tem causas inespecíficas, né? Então, eu sempre falo para os pais, vamos olhar para a criança. Porque a partir do momento em que a gente olha para a criança, para aquilo que ela está desenvolvendo, a gente calma lá o diagnóstico e vamos acompanhar a evolução dela, né? Porque a gente tem aquela ideia do ideal, né? Eu quero que meu filho chegue até o ponto B, né? Então eu vou lutando com ele, mas não, né? Você tem que olhar para a criança e não exatamente o caminho que ele vai trilhar, né? E um ponto importante que eu acredito que eu tenho aprendido de ouvir você falar aqui é que a gente precisa olhar para essa criança e observar a evolução dela de acordo com tendo a própria criança como parâmetro, né? Exatamente. Então, se ontem meu filho não conseguia pegar um copo de água na mão, não conseguia equilibrar um copo de água e hoje ele consegue pegar esse copo, tem que comemorar. Exatamente. As pequenas comemorações são importantes para afirmar na nossa mente, São. não, de fato as coisas estão acontecendo. Sim, as pequenas comemorações que vão fazendo as grandes, né? A gente tem que pensar no pequeno. Porque a gente fica comparando muitas vezes e a gente acaba perdendo a evolução, né? Se hoje ele está falando uma palavra, né? Daqui a pouco, daqui um mês, daqui uma semana, daqui 3 dias ele está falando 2, já é uma evolução fantástica. Já pode fazer um bolo, cantar parabéns, Exatamente. fazer uma festa em casa. Às vezes não é só para a criança, não é para você, para marcar os momentos, né? Para que a mãe consiga lidar com tudo isso, né, Cris? Verdade. Agora é o seguinte, está muito emocionante, você de casa está mandando a sua participação e vai chegar aqui, pastor está atento, a gente aqui também, a doutora, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre os filhos especiais, viu? E nós estamos aqui levando, assim, uma aula, né, Cris? Verdade. Uma Aquelas aula. histórias ali, a Carol, ela fez a revista Entre Família, você viu? Chorando. Ela foi puxar porque a gente teve essa conversa toda aqui, porque a nossa psicóloga estava relatando de alguns casos aqui, por exemplo, que viveu no hospital, né? De crianças que, inclusive, são abandonadas com essas deficiências lá para o Estado para se adotar. Os pais desistem, né? E aí você faz uma conta dessa situação. A gente veio aqui no início do programa, fugindo um pouquinho dos números, que a gente tem 3,5% de deficientes no Brasil, né? E imagina, nem todos têm uma rede de apoio das histórias. Um pai como o Renato, uma mãe como a Julie, né? Então, assim? mexe com a gente. Mexe. A gente fica assim, eu fico abalada, né? Fico abalada. Imagina, né? Uma criança, ela precisa de um suporte além daquilo que as crianças já precisam. Todas as crianças precisam de suporte. Inclusive, isso é um direito da criança, né? Ter esse amor, esse suporte, ser cuidado, ter educação, ter a roupa, ter alimento, né? Mas se essa criança que tem essas necessidades especiais, né? Que tem a ver com toda essa questão que pode impactar no desenvolvimento dela, ela ainda não consegue ter o mínimo de um pai e de uma mãe, eu fico desestruturada. Acabou, Carol. Mas o programa não acaba, porque nós estamos aqui para levar esperança para você, viu? E além de esperança, conhecimento. Nós vamos chamar o quê mesmo, produção? A produção estava falando aqui, eu falando junto, Mais uma participação. não estava ouvindo. Tem participação na tela? Tem. Então pode jogar aí, participação na tela aqui no Entre Família.
Ailton falando. E aí, Ailton? Olha, eu tenho um filho que é uma bênção. Ele tem 34 anos, é autista, mas faz tudo em casa, muito independente. É o meu amor. Só que a minha esposa faleceu há 4 anos. E ele às vezes pergunta, é muito difícil lidar com isso? O Ailton, né, conseguiu ali o que a gente falou no início, que é aquela questão do desenvolvimento. Conseguiu desenvolver, né, as necessidades e tal. E agora perdeu a esposa há 4 anos. E a questão de entender, fazer entender. Existe algum manuseio, alguma tática que possa ajudar esse pai, doutora? É sempre bom a gente pensar que a criança que ela tem alguma deficiência, né? Ela também tem emoção. Ela sente saudade, né? Ela fica triste, ela fica feliz, né? E tudo isso, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo, né? Então, é importante trabalhar, né, a saudade. O que é a saudade, né? Porque ele está com saudade. Por que ele está perguntando? Porque ele está com saudade. E a gente não pode ter saudade, né? O que a gente faz quando a gente tem saudade? Chora, fica triste, né? Pega fotos, né? E o importante é a gente explicar para ele, porque muitas vezes ele entende, né? Pode ser que ele entenda que essa mãe não está mais aqui, mas que seja difícil para ele lidar com a saudade, né? Então, nesse momento, talvez seja importante a gente explicar para ele o que é a saudade, né? O que ele vem sentindo é comum e ele vai perguntar, né? A gente tem as lembranças, uma hora ou outra a gente passa aquela pessoa que faleceu já há muitos anos, né? Quem perdeu o pai, perdeu a mãe, a gente nunca esquece. A criança com deficiência também. E quem sabe é difícil para o pai reviver essa emoção todas as vezes para explicar para o filho, né? Eu acho que aí é que está o desafio, né? Porque toda vez que ele tem que pegar uma foto, senta aqui, vamos conversar, ele revive tudo isso, né? Então, quem sabe pedir uma ajuda aí de alguém para você conseguir lidar com esse processo, porque você não precisa fazer isso sozinho. Verdade, gente. Olha só, lembrando que a gente tem aqui, se você quiser fazer mais perguntas, inclusive depois do fim do nosso programa aqui, a gente vai dar as nossas redes sociais aqui, a nossa psicóloga, né? Verdade. Verdade, está aqui para ajudar você. Inclusive, tem mais participações, a sua participação na tela. Lembrando que, inclusive, a gente tem o pastor também que está online conosco, que vai nos ajudar. A próxima participação a gente vai ler agora. Quem é que está vindo aí, Carol? É o Paulo Lima falando do filhinho dele. Ó. Temos o nosso filho Lucas, com 13 anos, portador de síndrome de Down e aproxia isso na fala. Gostaria de saber em que aspecto uma orientação psicológica poderá colaborar para o amadurecimento da fala do nosso filho, né? Ele está ali pedindo um auxílio, essa questão de mais um suporte para o desenvolvimento da criança. Sim, é importante a gente integrar já com as terapias que ele faz, né? Que se ele tem uma apraxia na fala, se ele tem a síndrome de Down, né? Isso. Síndrome de Down, né? Provavelmente ele tem aí um acompanhamento de uma terapeuta ocupacional, ele tem um acompanhamento de uma fono, né? Para poder conseguir lidar com toda essa questão. Né? Agora, o psicólogo, ele vai conseguir trabalhar, né, na parte de um apoio, né? Muitas vezes com atividades de reabilitação para ajudar essa criança, né, a lidar com as demandas que ela traz. Né? E tudo vai depender de quais as dificuldades e quais as potencialidades dessa criança. E aí a gente trabalhar um conjunto. Mas então é muito importante que ele tenha também o psicólogo, além dos outros profissionais. É um trabalho multiprofissional. Sim, até mesmo para ele aprender a lidar com essas questões. Né? Aprender a lidar com ele, porque a criança, ela se percebe também. Né? Aquilo que ela, né, vai crescendo, ela vai percebendo por que umas pessoas fazem assim e por que eu não faço assim. Né? Tem muitas crianças que chegam no consultório, por que eu sou diferente? Por que eu faço tudo isso de terapia e meu irmão não faz? Por que os meus coleguinhas também não ficam indo no médico toda hora? Doutora, nesse caso específico dele da fala, existe um período ou cada criança tem? Porque ele falou de um termo ali, né, na voz. Sim. Existe um time? A criança consegue depois uma normalidade na voz? Então, a apraxia da fala tem a ver também com o desenvolvimento motor, né? Muito mais complexa a apraxia. Mas é importante a gente atentar que a criança ela já fez uns 3 aninhos e ela não está falando, 4 aninhos ela não está falando perfeitamente, a gente já tem que procurar uma ajuda, né? Então, é importante a gente ficar atento nisso. Excelente, buscando informações. E é o que você está fazendo, viu, Paulo? Você está de parabéns.
Continua aí. E se você já viu que é importante você buscar um apoio psicológico também para a criança, mas também para o pai, para a mãe também precisam, viu? Porque é uma empreitada, viu? Pode jogar aí na tela mais interações com a gente aqui. E a Jaqueline falando. E aí, Jaque? Olha só, tem um super-homem aí. Foto Que do foto é super-homem. essa? Quando o José nasceu... E aí, José? Tamo junto, José. O José nasceu, descobrimos que ele também tinha síndrome de Down. Passamos 15 dias de luto e realmente sem saber como lidar com a situação. Então, entramos na PAI com o José aos 5 meses e os profissionais nos ajudaram muito. Então, a gente normalmente viu ali a questão de absorver, a questão do luto e a questão de ver esperança. E tem gente que demora um maior tempo para isso. E agora a gente viu nos olhos do José, porque a criança ela absorve essa questão da vitória e tal. E a mãe e os pais vão lidando com essa questão e vão comemorando, né? Sim, é importante os pais entenderem que o processo do luto, ele é normal. Né? O processo do luto é normal, os pais passarem por esse processo. E aos poucos as coisas elas vão se encaixando, né? E aí a gente olha para uma foto dessa com o sorriso dessa criança e fala, nossa, tudo valeu a pena, o que foi aquilo que eu vivi? Né? Hoje a coisa já está muito diferente, né? E é o mesmo processo quando uma pessoa também, né, recebe outro tipo de notícia, o luto, né? A gente teve um programa específico para o luto. Inclusive, o pastor naquele programa estava aqui conosco, pastor. Eu acho que qualquer tipo de luto, a gente tendo um amparo psicológico, mas nessa questão espiritual também, porque a gente fala aqui de uma TV que tem uma esperança, e essa esperança nos fortalece, né, pastor? Sem dúvida, Cris. A esperança é que nos mantém vivos e que nos dá perspectiva. A esperança, e nós temos uma grande esperança para você que vive o luto, talvez, nesse momento. Nós temos uma esperança e ela é viva. O Senhor Jesus vai voltar. E a palavra de Deus diz que quando Ele voltar, aqueles que descansam no pó da terra e confiaram nele, se entregaram para Ele, vão ressuscitar, vão ser transformados pelo abrir e fechar de olhos os vivos, e os mortos vão ser ressuscitados perfeitos. Sabe, amigos, eu estou ouvindo o programa aqui, acompanhando vocês, a gente se emocionou junto hoje aqui. E eu queria dizer para os pais que nos assistem no Entre Família, alguns se perguntam, Cris, Carol, se foram amaldiçoados por terem filhos diferentes, especiais. E eu queria dizer para você, pai, o que Jesus falou quando perguntaram sobre um rapaz que estava cego e foi curado por Jesus. Eles perguntaram assim, quem pecou, foi este ou os pais? E Jesus falou assim, nem ele, o que foi curado, nem os seus pais, mas se manifestou esta enfermidade, esta questão especial para a glória de Deus. Sabe, amigos, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E Deus abençoou você como pai. A Bíblia não fala assim, olha, herança do Senhor são os filhos, especiais ou não especiais. Herança do Senhor são os filhos. E Deus deu de presente para você os filhos, sabe? Ele deu de presente para você os teus filhos. E eles são herança do Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que há momentos tensos, tristes. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus não se esquece de quem Ele ama e Ele te ama. E Ele te fortalece. Fale com Ele. Ore a Ele. Se preciso for, grite. Mas Ele não abandonou você. Há um texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13, que diz assim, não vem provação, tentação maior do que você possa suportar. Se você tem uma prova, e talvez esta questão seja uma prova para você, Deus vai te dar graça, força e ânimo para enfrentar este momento de prova. Que Deus te abençoe. Ele abençoou você, Ele não amaldiçoou você. Muito bem, pastor. Muito obrigado por esse recado especial aqui. E eu tenho certeza, né, Gabriel, que esse momento aqui onde a gente une a questão psicológica, né, com a fé, a pessoa vive diferente. A gente viu aqui na Julie, por exemplo, isso irradiando. E ela falou, olha, quando veio o primeiro filho, a gente teve aquela questão toda de saber entender a bênção. Veio o segundo, veio a esperança. E hoje ela tem uma plataforma, né, que é a família, a rede de apoio, que estão abraçados nessa esperança. Eu sei que o nosso programa está acabando, mas nos bastidores a Gabriela contou para a gente um pouco da experiência dela, de por que ela escolheu
essa área de estudo, né? Porque você trabalha especificamente com crianças especiais, né? No processo de reabilitação. E aí você estava falando para a gente aqui nos bastidores que quando você era pequenininha ali na pré-escola, você corria ali para a sala onde ficavam as crianças especiais, que antigamente era separado, né? Era bem separadinho, né? E aí você conseguiu lidar com isso de uma forma diferente ao ver essas crianças e lidar com tudo isso. Eu quero agradecer a sua presença aqui, porque a gente percebe o amor que você tem por esse tema. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente seu conhecimento. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Excelente. Passou aqui as redes sociais dela para que você possa entrar em contato aí. Pode encher de pergunta também, viu? Não é só aqui no Entre Família, não. Pode perguntar para ela. Agora, amanhã, nós temos aqui um tema muito importante. Você não pode perder o Entre Família de amanhã, não, viu? Com certeza, Carol. E, inclusive, eu quero saber do tema porque eu não lembro. Exatamente isso. Então, nós vamos falar do tema de amanhã. Porque ninguém é perfeito, é assim. É verdade. Nós estamos em desenvolvimento. É verdade, estamos desenvolvendo aí. Exatamente. Olha só, muitas vezes você pode achar que a palavra empreendedorismo tem tudo a ver com lucro, com finanças, com resultado financeiro, mas tem pessoas que fazem disso uma missão, hein? O nome disso é empreendedorismo social. Imagine que o resultado que a pessoa deseja através dessa empreitada, aí, desse empreendimento, tem a ver com, muitas vezes, com aquilo que ele quer causar na vida do outro, viu? Até já estava errado aqui, mas não tem É bom que você problema, vai ver, não. vai chegar um tema desse aqui. Aqui você sabe o tema de hoje, de amanhã. É Entre Família que a gente resolve essas coisas. Tchau, um grande abraço para você. Até Tchau, amanhã. tchau.